Koa emang nyanderu tupa nyanembau arequer rejareko peteng akuru yogreko au nyachino nyandereve tobe ko are peteng pinyan de koi peteng nyachino nyandereko ko tobe to impona ko ipona cheu kanyi yu pokkere jalite ko de mirami nyachino nyandereko cheru tupa ko are agujevet kaivete agujevet. Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Fundação Marco Polo apresentam uma produção da Galeria Jair Dresbel de Arte Indígena Contemporânea, em parceria com a produtora Sem Início, Sem Fim. Nhétiro, Artes Indígenas em Rede, um ciclo de entrevistas em formato podcast em que Jair Dresbel e eu, Jahuri Cadwell, recebemos personalidades da arte indígena contemporânea, debatendo sobre o cenário atual das artes dos povos originários e tecemos redes de pensamentos e ações coletivas. Começa agora Nhétiro, Artes Indígenas em Rede. No primeiro episódio da série Nhétiro, Artes Indígenas em Rede, Jair Dresbel e Jahuri Cadwell lançam um panorama geral reflexivo sobre a arte indígena contemporânea. Dialogam sobre as 9 entrevistas que realizaram com personalidades indígenas e prestam uma homenagem ao cacique Aritana e ao Alapiti, importante liderança indígena do Xingu, participante da 13ª Bienal de São Paulo em 1975. Começa agora o episódio Indígenas em Movimento. Nhétiro, Artes em Redes, é uma experiência que nós fizemos, produzimos e hoje a gente pode tentar olhar para isso e também ver algumas questões que até mesmo para nós, povos indígenas, atores, autores, protagonista disso, para nós ainda fica muito vago, por tão amplo que essa pequena palavra de quatro sílabas, a arte. E aí depois vem mais um grupo de letras, que é o indígena, e depois vem o contemporâneo. A gente vive num mundo onde as siglas, ainda conseguem situar minimamente algum locus, nessa panaceia toda, de um mundo tão expandido, e ao mesmo tempo de um mundo tão medíocre, sem assim, usando a palavra medíocre para dizer que falta muita coisas muito básicas mesmo, Eu tenho dedicado boa parte do meu tempo, da minha pesquisa mesmo, para compreender minimamente essas questões, todos esses deslocamentos. E essa experiência com esse projeto me deixou muito motivado, a tentar entender mais essa complexidade que a gente vem tentando entender, ao mesmo tempo apresentar isso para o grande mundo, para a grande sociedade ou para a sociedade dominante e especialmente também para os nossos povos. Esses dias eu me deparei com um material que está no site da Bienal de São Paulo, com a participação vou pedir um recorte aqui, cerimonioso, porque a comunidade ainda está de luto, reverenciando aí a passagem do grande cacique Aritana em memória, Ele teve uma participação na Bienal lá em 1975, eu especialmente não tinha nem nascido ainda, e aí fui ler um pouco o que estava escrito, na publicação, para entender um pouco como foi constituído essa ocasião,
e vi que, em princípio, foi uma agência, né, dos parceiros da comunidade do Aritana, especialmente os irmãos Vilas Boas, que fizeram essa costura para que tivesse, né, esse stand, essa instalação, que chamaram de Xingu, nessa edição da Bienal, na 13ª Bienal de São Paulo, né? E isso eu não conhecia, né, essa passagem, e isso me fez refletir muito sobre várias coisas que a gente vem fazendo, e eu fiquei muito feliz ao ler o material, porque, né, o Aritana falava lá naquela época já, né, que a arte para os povos indígenas ela é uma função é uma função prática na vida, né? Ela não está dissociada da sua conjuntura coletiva, comunitária, cosmológica e também política, né? Eu tenho, nesse meio tempo de pesquisa também, né, ensaiado alguns ensaios, né? Estou repetindo aqui, sendo redundante, tenho produzido alguns ensaios, né, aonde eu, claro que muito na minha limitação, né, mas tenho buscado fazer algumas reflexões sobre essas questões, né, de como a gente pode ter, né, pode ver e enxergar nessa ideia da arte uma potência para que a gente, né, amplie, né, os nossos campos de alcance enquanto política coletiva, enquanto uma política, né, anticolonial, né, e também enquanto um argumento de guerra mesmo, né, de enfrentamento a essa colonialidade que a gente, povos indígenas, sofremos, nós, povos indígenas, sofremos, né, cotidianamente, mas que a grande sociedade acaba que ainda não consegue enxergar, né, que sofrimento é esse que a gente fala, né, que muito pelo contrário, a ideia, de uma certa forma, meio senso comum na sociedade é que os indígenas ou eles não existam mais, ou eles vivam, né, numa condição de privilégios, né, de muitos privilégios, inclusive. E essa série de entrevistas, ela possibilitou, né, a gente trazer distintas realidades. Tivemos aqui conosco o Ailton Krenak, né, que ocupa aí, sem dúvida, né, uma posição fundamental, estratégica e muito, muito, né, especial para nós, os povos indígenas, né, de toda uma luta, e inclusive também é artista, né, porque produz obras, tem obras assinadas, teve na última exposição da Naine Terene na Pinacoteca, junto conosco. Vai estar também conosco na exposição Moquém Churari, que nós vamos abrir no MAN. Então, você vê aí um pouco o que eu falei, a diversidade toda que a gente tem. E, ao mesmo tempo que a gente trouxe o Ailton Krenak, né, nós convidamos também, né, a dona Iracema Caingan, né, que ela não está exatamente na mesma posição, digamos, midiática, né, que o Ailton se encontra, e nem por isso ela é menos política ou ela é menos importante, né, quando ela está nas bases, na sua comunidade, né, cuidando da sua família e cuidando também, né, dessa política das retomadas, que é uma política fundamental, né, que o povo, especialmente do Sul, né, e Sudeste, tem feito, né, como uma verdadeira escola de anticolonialidade ou contra-colonialidade, né? Então, né, e temos aqui, por exemplo, o Idiahuri, que está aqui comigo para trocar algumas ideias, que hoje está entrando aí na Universidade de São Paulo, no curso de Antropologia, né, no nível de doutoramento, para ajudar a gente a pesquisar isso, e especialmente a função dele é muito especial, que é levar essas questões, essas reflexões para o campo da academia, né, e é aonde a gente entende que o conhecimento, né, é oficializado, né, é documentado e é validado,
Então, queria ouvir um pouco do Idjahuri, né, as impressões que ele tem sobre essas questões múltiplas, né, que nos envolvem, que nos desafiam, né, e que nós temos, de fato, né, enquanto, né, pessoas conscientes das nossas posições, dos nossos, entre aspas, privilégios de estarmos, né, nesse contexto urbano, né, tentando dialogar, sobreviver e viver bem, né, nesse intermundo, né, que é as cidades, o perímetro urbano e as nossas comunidades, os nossos povos que se distribuem aí ao longo de todo o território e além disso, né? Maravilha, Jaider. Eu estou muito feliz com esse ciclo que a gente está realizando junto, esse Inhetero, a tessitura dessa rede. Ouvir você fazendo esse ensaio, fazendo essa prosa sobre a concepção da arte como algo holístico, como algo da arte indígena, como algo integrado, né? Com uma importância política, cosmológica, estética, né? Todas essas dimensões unidas me anima muito, porque estava me recordando de como conheci você através do trabalho que eu pude realizar como editor da coleção Tembetá. E ouvir a sua prosa me lembra de quando eu estava revisando, de quando eu estava pesquisando para o seu livro, e da minha alegria de ver, né, a sua criatividade, assim, na verdade, tanto nas palavras, tanto numa poética assim, verbal, quanto nas suas telas maravilhosas. Então, é uma alegria muito grande a gente poder fazer essa tessitura de Inhetero, que é essas conversas, esse ciclo de conversas, né, que a gente realizou com 10 parentes, 10 convidados que a gente trouxe aqui nessa roda e foi tecendo, né? Os nossos queridos produtores, Mista e Manatite, Paula Berbert, acabaram fazendo a gente decolar com essa ideia de visibilizar bastante dos nossos parentes do Sul, né? Do Sul do Brasil. Eu, pessoalmente, fiquei mais encarregado disso, mas você também mencionou a Iracema, né? Vou comentar deles daqui a pouquinho, porque, na verdade, essa consideração que você estava trazendo, sobretudo do encantamento do Aritana, é muito forte para mim, porque eu me lembro que eu pude conhecer ele e o seu irmão, Piracumã, ambos não estão mais aqui, e eu fui conhecer eles por causa de um ritual, o Quarupi, que eu estava acompanhando o meu pai. O meu pai, eu tenho podido expandir um pouco difundir essa notícia, essa história dos nossos povos daqui. Ele acabou sendo o primeiro ator indígena no cinema brasileiro, né? Não era uma época em que tinha, como hoje, no século XXI, diretores de cinema indígena. Ele decolou no rabo de um cometa, ele se lançou no cinema, de diretores brasileiros, não indígenas, e grandes, como o Zelito Viana e o Rui Guerra, por exemplo, no final dos anos 80. E com o Rui Guerra, ele realizou um filme chamado Quarupi. E foi por isso que ele conhecia os parentes do Xingu. E ele sempre me conta a enorme consideração que os povos xinguanos tiveram por ele, num momento assim em que as artes, o cenário das artes, num sentido amplo mesmo, artes visuais, cinema, né? Essa produção cultural, produção artística, não estava ainda sob autoria indígena, né? Então, meu pai conta com muito carinho da enorme recepção que os povos xinguanos tiveram por ele como um ator, né? Trazendo toda essa parafernália do mundo branco, né, para o meio da aldeia.
E eu lembro muito disso, isso é uma coisa muito importante assim, para mim, porque eu pesquisei com ele, eu pude fazer um retrato da vida dele na minha dissertação, e eu acho isso interessante para a gente poder também tecer o que a gente está fazendo hoje. Porque ele dizia que lá no Mato Grosso do Sul, né, a terra de origem dele, da minha família, da minha avó, o povo indígena era tratado com muito mais racismo do que hoje, em que a gente pode assumir essa identidade com orgulho e até levantar uma bandeira como a da arte indígena contemporânea. Naquele tempo, ser índio era motivo de desprezo. Ele era chamado de bugre, né? E por isso que ele começou esse deslocamento. E, na verdade, eu vou pensando assim, esse tipo de racismo, de deslocamento, desterritorializações, eles são uma fase muito forte da história brasileira, da história dos povos indígenas com o Brasil, em que as terras, a luta pela terra é a mãe de todas as lutas, hoje como ontem. Mas ontem, no passado, onde não existia uma Constituição com esses direitos, eu acho que era mais barra pesada. Eu acho, só para modalizar, porque era de fato mais barra pesada. E eu fico pensando como esse quadro do movimento indígena, ou como diz o nosso mestre Ailton, os indígenas em movimento, como essa geração de indígenas em movimento conquistou direitos e pôs em marcha todo um movimento de subjetividade, de afirmação de uma memória, de um afeto, de uma gama de possibilidades dos povos indígenas poderem participar da sociedade civil brasileira, digamos assim, afirmando, né, as suas próprias histórias, os seus próprios termos de diálogo com essa sociedade. Essa época dos indígenas em movimento, que eu vejo que é dos nossos pais, dos nossos tios, né, ela foi muito importante. E, sobretudo, eu sinto que a gente está num momento apesar das tantas quedas de céu, de tantos fins de mundo, eu sinto que, em relação à nossa herança, a gente é como se estivesse recebendo uma tocha, é uma passagem de tocha intergeracional. E hoje temos toda esses dispositivos tecnológicos, essa rede, que tem crescido muito na última década, né? Com muitas tecnologias, etnomídias, Rádio Yandê, mídia índia, muitas tecnologias que proporcionam essa autonomia das artes e dos discursos, né, por parte dos indígenas. Então, eu sinto que a gente pode, com esse punhadinho, com esse grão de experiência que a gente pode construir, tecer com Nhetero, a gente vê que esses diálogos eles estão acontecendo o tempo inteiro. A gente está publicizando uma série de conversas, mas essas conversas estão acontecendo todos os dias. Essas conversas em rede entre os indígenas do Brasil estão acontecendo todo o tempo, né? E a gente está podendo visibilizar, publicizar um pouco de como está sendo uma luta pela autonomia, né? Como eu estou dizendo, pela subjetividade, né, dos povos indígenas, pelo nosso direito à diferença, pelo nosso direito a fazer arte, né? E, particularmente para mim, foi muito interessante poder ouvir nossos parentes do Sul. Eu nunca fui no Paraná, eu nunca fui no Rio Grande do Sul, mas eu pude escutar nossos parentes Guarani-Mboiá, sobretudo o Jerônimo Verá Tupã, da Barra do Ribeiro, né, da aldeia Auapotã, Flor da Terra. Um professor muito sábio da sua comunidade e que eu chamei ele até de um diplomata,
porque ele, uma pessoa muito da sua própria terra, da sua própria aldeia, ele está desenvolvendo uma aproximação com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele fez uma iniciativa que se chama Museu da Floresta. Ele chamou os brancos para conhecerem o jeito, né, da comunidade Guarani-Emboiá, né, da Barra do Ribeiro. Enfim, isso foi um papo muito interessante que os nossos ouvintes vão poder escutar, né, ou já escutaram. E isso é só uma das linhas, isso é só uma das conversas, um dos vértices que a gente pôde trazer, né? Eu fico muito feliz porque eu acho que essa bandeira da arte indígena hoje, ela traz muitas dimensões, muita gente diferente e muita potencialidade de motivar os parentes que estão aí, que estão na nossa geração, né? Muito bem, Idia. Então a gente está exatamente. Eu sinto muito, né, essa especial condição que acaba que não tem nome mesmo, que é de fato a gente assumir, né, boa parte dessa luta e tentar, né, fazer com que o nosso pensamento, a nossa impressão de mundo também, né, que a gente também não deixe de marcar essa passagem, né, assim como os nossos, né, que vieram primeiro fizeram muito bem o seu trabalho, o melhor que puderam conseguir fazer, né, vamos destacar isso, né, mas assim, em alguns aspectos muita coisa não mudou, né, a gente, claro, deve sempre, né, sim, comemorar os avanços, acreditar nisso, mesmo que no campo da utopia, mas quando a gente volta aqui, por exemplo, para Roraima e vê, né, que o povo Yanomami está, né, repetindo um sofrimento que ainda não chegou nem a esquecer, digamos. Claro que o sofrimento ninguém esquece, mas enfim, de novo, né, um genocídio pelo mesmo motivo, pela mesma tática, a gente vê de fato, né, que o desafio ele é constante e algumas vezes nos faz perceber e nos perguntar, mas o que de fato está acontecendo, né? Então, eu acredito que a ideia da arte entre nós, povos indígenas, ela tem funcionado, ela tem feito a sua função, né, educativa mesmo, porque, né, certamente a maioria das pessoas que vão, ou que já ouviram, ou que irão ouvir, né, esses podcasts, essas conversas, né, são pessoas não indígenas, né, pessoas que estão, de uma certa forma, procurando interação com esses assuntos, são os nossos parceiros e que, né, e especialmente também estudantes, né, eu, pelo menos, tenho sido bastante requisitado por estudantes, desde da professora da criancinha da pré-escola, né, até mesmo aos pós-graduandos e PhDs. Então, eu sinto isso, né, eu vejo que há essa potência que a gente tem, né, de fato, que ter, né, ainda muita paciência, né, para dialogar, para conversar com esses povos todos, com essas pessoas, né, com essas demandas. Né? Eu lembro que a Dayara diz, nossa, Jada, tu tem muita paciência, porque tu te mexe em cada live, e aí tem também toda essa demanda da escola, que querem ir porque querem dialogar e tudo, e eu acredito sim, né, que o nosso papel enquanto artista é ter, além de tudo isso, essa paciênciazinha a mais para a gente poder, de fato, acreditar que é possível, né? Fazer uma função fundamental que eu acredito que a arte pode dar para a gente, se a gente, né, continuar nos organizando como nós estamos nos organizando, que é essa capacidade da autoapresentação, né? Que é uma coisa fundamental, né, nesse contexto todo de interação com o mundo. Eu acredito que isso aí, né, deva ser um dos nossos trunfos, né, nesse sentido. E aí, de novo, eu volto para o caso da Casa Xingu, lá em 1975, né, a forma como ela foi articulada,
né, como o Xingu foi apresentado ainda por não indígenas, toda essa costura e tudo, e os movimentos que a gente faz hoje, né? Hoje nós temos, de novo, eu gosto muito de citar o caso da Naine Terene, lá na Pinacoteca, né, que fez, além da curadoria, ela fez e faz um trabalho de bastidor que é fundamental, né, que estar também acolhendo, né, tanto essas questões que são pronunciadas, né, pelo nosso desafio, que é o colonizador, né? Eu estou falando, por exemplo, quando um grupo de curadores de uma instituição, né, se depara com essa realidade de trabalhar uma exposição indígena, né, alguns, né, eu imagino, assim, pela minha própria experiência, verbalizam as suas incapacidades de compreender essa complexidade, né? Outros não verbalizam isso, mas acabam se expondo, né, pelas suas próprias expressões, tanto de voz ou de expressão facial diante dos movimentos, diante das nossas questões, e a gente entende que há, de fato, né, muito a se aprender mutuamente nesse sentido, né? Para mim, pelo menos, o exercício de deslocamento nesse mundo, que não é exatamente, né, o nosso, de origem, mas acaba sendo o nosso porque ele está ao nosso redor e não exatamente a gente está alheio aos seus efeitos, né? Então a gente acaba também interpretando esse mundão como um mundo também nosso, até porque eu vejo que há um desafio, né, que talvez a gente não consiga aprofundar, mas são as complexidades que envolvem a racialização das questões, né? Eu tive outro dia, por exemplo, numa live, né, onde eu estava discutindo gestão cultural, gestão de artes visuais, né, num curso no SESC de São Paulo, que é a cabeça, o cérebro do SESC, né, que dali surge e distribui ideias para todas as unidades, onde eu estava, né, conversando sobre essa questão, né, com o curador Claudinei Roberto. Assim, parece que tudo se resolveria com essa questão da anulação da racialidade, enfim, toda essa questão toda. Porque aí, no final das contas, eu citei que o fascismo ele envolve as pessoas de uma forma que a gente tem, por exemplo, um presidente da Fundação Palmares, que é uma pessoa preta e que faz tudo errado, e assim também nós temos povos indígenas, lideranças, pessoas indígenas que, né, deliberadamente apoiam o presidente atual, né, e isso cai para nós como uma realidade, como um desafio, né, e complexiza muito mais, né, as questões, né? Então, de fato, a gente tem, né, um componente a mais enquanto povos primeiros dessa terra, né, essa oportunidade de apresentar essas reflexões, né, por nós mesmos, né? Uma questão que eu sempre me pergunto: que tipo de diálogo sairia se a gente, né, pudesse conversar enquanto colonizados e enquanto escravizados, né, povos indígenas e povos negros, né? Essa é uma questão, né, que nos envolve, que nos acaba nos afetando, nos atravessando, e aí jogo já para outra realidade também interessantíssima e desafiadora, que é, né, quando a gente está nesse papel de artista e está, né, de uma certa forma, movendo uma energia midiática aí e que não deixa de gerar entusiasmo nas pessoas, né, o surgimento dos autodeclarados, né, que são pessoas que, de fato, são indígenas, né, porque não tem como não ser, mas que não tem uma condição de rastrear a sua comunidade, não tem condição, né, de concretizar esse pertencimento e ficam com esse sofrimento que eu imagino que deva ser uma coisa muito complexa, muito dolorosa, né, e muito delicada, e que, de uma certa forma, né, também é uma estratégia para que a gente consiga acolher, né, essas pessoas que estão nesse estado de sensibilidade, incluir essas pessoas para o nosso lado, para o nosso movimento, e isso, né, a gente incorpore mais força nesse sentido, né, de reforçar essa luta, como eu falei, que, como você mesmo falou, aliás, que é uma luta que acontece cotidiana, que é diária. Essas redes de comunicação, elas
elas acontecem, estão voltando a acontecer agora com mais vigor, com mais frequência, por meio, né, das redes sociais, né, por conta ainda dessa liberdade, né, que a gente ainda tem enquanto comunicação aqui, né, lembrando que nós estamos caminhando de fato para uma ditadura severa, muito mais do que já está, e uma das questões, né, que corre o risco é exatamente essa liberdade que a gente tem de se comunicar, né, essa liberdade de transitar, né, e essa liberdade ainda da gente poder deixar o Brasil e por exemplo, fazer, né, esse mesmo trabalho em outros continentes, em outros países, né? Então, essas são umas demandas também que envolvem, né, essa complexidade toda e que né, desafiam, né, a gente a não perder mesmo essa oportunidade, né, de manter e de ampliar, né, esse protagonismo. Então, daqui do meu lado, né, eu tenho feito vários movimentos nesse sentido, né, de experimentar. E aí a gente tem como resultado essa ideia da Galeria Jader Esbel, que, assim como a arte indígena contemporânea também é uma estratégia de hackeamento desses signos e dessas potências e tentar aplicar isso para as nossas políticas mesmo, né? Que aí a gente vem também, né, tentando paralelizar, né, a importância, né, das coisas, usando também essa nomenclatura europeia, né, quando eu tenho tentado dizer que os nossos conhecimentos são tecnologias, né, porque a ideia que se tem da palavra tecnologia é que ela acaba sendo um divisor de águas aí nessa questão atemporal e nessa questão também, né, das estruturas e dos sistemas. Então, assim, fazendo um pouco isso, né, criando, como o Ailton fala, muitas ideias para adiar o fim do mundo, né, para entreter que seja, né, as pessoas e para tentar colocar alguma coisa diferente do que os livros de antropologia já fizeram, né, os livros de história já fizeram, os livros de literatura e tal, e a gente vive, né, esse momento especial onde a gente pode, né, de fato, sonhar ainda, né, com essa questão da autoria, né? E aí, né, essa coleção, né, que você citou e que trabalhou muito bem, a coleção Tembetá, e que mostrou para nós também, né, uma vontade muito boa, né, do brasileiro querer conhecer o nosso pensamento, tanto é que a editora ficou, né, na saia justa, porque vários atropelos não demos conta de atender essa demanda, né? Então ficou muita gente, né, com sede, com vontade de conhecer esses pensamentos, e isso, né, é o lado positivo dessa história toda. Eu gosto da sua fala, Jader, e que eu sinto que é no seu pensamento, nos seus textos, né? Que você está abrindo caminho, assim, né? Você está, enfim, pensando ao vivo e sendo um artista experimentador da poética, da política, da arte. E, como eu já disse, me encantou desde o início, quando eu comecei a conhecer você através dos seus textos para organizar esse livro da Tembetá. Então, são muitos os caminhos que a gente está podendo abrir e não são fáceis, né? Você falou, assim, dos desafios que, enfim, permanecem, né, de uma geração para outra. Realmente não faltam lutas, não faltam guerras, né? Agora mesmo, enquanto a gente conversa, né, está sendo votado, ou está para ser votado, o PL, o Projeto de Lei 490, que quer passar da competência do Executivo, do Ministério da Justiça, da FUNAI, para o Legislativo, para o Congresso, a responsabilidade da demarcação das terras, que não é uma coisa muito nova também. Isso é a mesma coisa de PEC 215, marco temporal. Essas coisas, essas lutas, elas são sem fim, né? E são sem fim realmente desde que a gente pode ter uma memória, né, de Brasil, né? Nos meus estudos eu fiquei um pouco muito surpreso, né? É meio óbvio, talvez, mas essa coisa de colonização parece também ter a ver com o Cristóbal Colón. Quando o Cristóbal Colón
Colombo chegou aqui, ele trouxe toda essa coisa que não parou de chegar mais, essa repetição de 1500. Todo dia, às vezes, parece ser não o dia do índio, né? Não o dia dos povos indígenas, mas todo dia se repete 1500, né? Enfim, essas coisas a gente, ao mesmo tempo, tem que dançar, cantar e celebrar para manter a fogueira acesa, né? Para mim, que nasci na cidade do Rio de Janeiro, não nasci na aldeia, diferente do meu pai, né? Realmente foi e tem sido uma grande motivação, depois de ver que tanta coisa eu só descobri através de encontros de parentes, né? De encontros com povos, e não estava nada nos livros. Isso me motivou a essas iniciativas, né, que tem sido de disseminar, de difundir as histórias, as narrativas, as memórias indígenas, né, para o brasileiro, para os estudantes, né? Nesse sentido, eu acho assim, uma atitude assim, incrível, né, de pensar a arte junto com a arte e educação, né, de você também se preocupar muito com a formação desse público, né, que ao mesmo tempo, como você diz, está tão ávido, tão curioso, tão interessado, né, em poder entender melhor das narrativas, das artes, das mitologias, da história dos povos indígenas. E realmente eu tenho achado, já tem um bom tempo, que isso fica demasiadamente em círculo de especialistas, né? Eu acho que também essa Inhetiro e outras várias iniciativas digitais hoje, dessa comunicação digital, têm quebrado isso, né? E isso realmente já tem, acho que pelo menos uma década de aprofundamento, né? De etnomídias digitais, né? Eu não sei, Jade, você fala, a gente vai trazendo tantos tópicos assim para que a gente se vê diante, né, nessa tarefa de tecer caminhos, de tecer e abrir caminhos, né, a partir de um discurso consciente politicamente do que significa trazer e difundir as artes indígenas, né, nesse país tão colonizado, né? É uma colonização do pensamento muito forte. E eu acho que eu gosto muito de você lembrar da Naine, que me convidou para fazer o catálogo, né, do Veshwa. Ela perguntou para mim: Jahuri, você sabe falar inglês? Eu falei, sei. E aí ela falou, vou te chamar para um trabalho. E aí eu achei que eu ia ser tradutor do catálogo. E aí, quando começou a chegar o trabalho, eu comecei a traduzir. E aí, conversando com a equipe, falaram assim, não, você não é o tradutor, tem um tradutor, você vai ser o editor. Tá. Então, eu vou ficar assim, em contato com o tradutor, em contato com o revisor, em contato com o curador, em contato com os artistas. E eu achei isso assim uma coisa muito especial, esse convite que a Naine, que é essa mulher múltipla, incrível, como comunicadora, educadora, artista, deu a mão para mim também, porque realmente a Pinacoteca, né, é uma dessas instituições de arte de muito reconhecimento e prestígio. E eu nunca tinha tido uma oportunidade de trabalho tão bem tão rica, no sentido de ter uma equipe assim para você pensar com qualidade esse tipo de comunicação. E eu adotei isso nessa minha missão de editar o catálogo, né? De traduzir bem para o inglês, de rever o texto, de me preocupar com os termos de línguas de pelo menos 19 povos que estão presentes nos 24 artistas que a curadoria da Naine trouxe, e que eu acho que é o trabalho curatorial indígena que
até agora mais corporificou, né, essa multiplicidade, essa potência das artes indígenas hoje, né, de seus representantes, das suas regiões, de seus tempos, né? A gente aqui vai tecendo assim, vai mostrando como realmente é uma tessitura de muitas camadas de trabalhos, de espaços, diálogos, instituições, né? E estar aqui com você, Jaider, é uma emoção muito, muito, muito boa, porque além de eu admirar muito as suas telas, eu vejo que você tem erguido bem, bem firme essa bandeira, conscientemente. E foi muito bom poder ter visto a sua performance lá na Pinacoteca no final do ano passado também. Então, de uma certa forma, eu tenho buscado entregar né, a minha vida, né, para essa questão, né, e isso também leva a gente para um outro lugar interessante, né, que é essa questão de uma memória mais recente, né, e de também, dentro do campo da ideia de cultura e arte, trabalhar, mais uma vez, essas questões contracoloniais e também essas questões da identidade atual, digamos assim. Né? Eu estou falando, o que eu estou falando, por exemplo? Eu estou falando dessa coisa do Macunaíma mesmo, não temos como fugir disso, né? Você falou em performance, né? Eu acho que a maior performance que eu tento desenvolver é essa performance de vida mesmo, que ela não tem, né, esse tempo de palco, mas ela é uma performance que pressupõe, né, uma compreensão de mundo, né, e se entender dentro desse mundo e buscar, de fato, esses horizontes de mundo que foram amplamente expandidos, distorcidos, e que a gente tem a chance de tentar minimamente reaver isso tudo, né? Há quase 100 anos atrás, né, o alemão passou por aqui, aliás, 1900 2013, cadê? Vamos fazer as contas aqui, matemática. Ele passou em 1913 a 17, já fazem mais de 100 anos, né, que ele passou por aqui. O Theodor Koch-Grünberg, né, coletou, né, essas histórias, levou para a Alemanha, fez o livro por lá. O Mário de Andrade teve acesso a isso, porque ele disse que sabia alemão, né, e constituiu, né, o livrinho Macunaíma, o Herói Sem Nenhum Caráter, e tarará, e hoje é um dos cânones da cultura brasileira, enfim. Né? Aí, de uma hora para outra, chega um maluco, né, com um cocá e cara pintada, num sebo lá em São Paulo, né, assustando o dono do sebo, que era um Nisei, um Sansei, né, um japonesinho, né, dizendo que eu quero os livros do meu avô porque eu vou levar embora para casa, porque meus parentes não sabem nada disso e tal, fazendo performance, né? Assim, e não é uma performance para público, é uma performance de abordagem mesmo, né? De ser consciente de que, né, a gente, de fato, né, trafega nesses dois mundos e não deixa esses dois mundos confundir a gente, né? Tem esse terceiro desafio e tudo, né? Então, eu acho que é mais um exemplo assim da gente lidar com essas questões, né? Que envolvem também os brios da comunidade, né? Essa coisa toda que nos desafia, que a gente sabe e vive muito bem isso, né? Que esses desafios mais internos mesmo, né? Quando um ou outro parente se destaca, né? Alguns são puçangados, porque isso é parte da nossa cultura, outros são, né, encorajados, outros são apoiados, outros são, né, são vários reflexos disso, né? O fato é que no meu trabalho eu tenho tido muito apoio e o que me compete a dizer é, tipo assim, eu não tenho interesse que, né, o Macunaíma seja o Deus da galera toda, não, mas é que a partir da minha relação, da relação do meu povo com essa história, né, cada povo busque dentro de si, de quem não tem, ou quem perdeu, ou de quem foi roubado, os seus próprios Macunaímãs, né, a constituição da sua identidade, né, e a gente consiga, de fato, minimamente caracterizar para essas pessoas que não conseguem enxergar que somos, de fato, múltiplas nações, né, e que esses conhecimentos que a gente ainda tem, embora fragmentado, eles constituem mesmo, né, o nosso centro de mundo, né, a nossa razão de existir, e isso, de uma certa forma, né, nos coloca, né, por incrível que pareça, um pouquinho mais confortável em relação, né, à grande sociedade que já não tem
alma, né, nesse sentido, né, para onde vai, né, a minha alma depois que o mundo acabar, né? Então, essa coisa do fim do mundo também foi muito levantada, né, nas performances, nos trabalhos do Ailton, e as pessoas morrem de medo, de fato, né, do fim do mundo, né? E é curioso porque que esse medo ele não chega a motivar as pessoas a se transformarem, né? Elas entregam essa energia no desespero e não sabem exatamente o que fazer, né? E aí eu trago de novo o exemplo, né, de mulheres como a Carmésia Emiliano, por exemplo, né, que nasceu na Guiana, no povo Macuxi da Guiana, atravessou com sua família para o Brasil, se estabeleceu onde hoje é a Raposa Serra do Sol, né? De lá para cá teve contato com os colonizadores, onde foi empregada doméstica, e até que encontrou, né, o artista Eliakim Rufino, que constituiu aqui em Roraima, junto com Neuber Uchoa e Zeca Preto, o movimento Roraimeira, né? E lá pelas tantas, esses artistas compraram tinta e tela, né, e deram na mão da Carmésia e disseram assim, pinta, né? E a Carmésia pintou, e hoje a Carmésia é uma das artistas, né, mais importantes do circuito do que a gente questiona ainda, né, é essa questão da arte naif, né, que dentro das categorias das artes não deixa de ser uma categoria menor, né, criticamente falando, e não por acaso, ou por acaso, o trabalho da Carmésia esteja lá, né? Então, uma das funções também, né, do nosso trabalho, eu acredito que seja elevar, né, o nível, né, desse entendimento, de tirar, né, a Carmésia e a sua arte desse lugar menor da arte naif e elevá-la, né, para uma condição mais justa, né, com a própria carreira da artista. Então, o que a gente está falando? Eu estou falando de estratégia, estou falando de consciência, né? Qual é a minha função enquanto um artista jovem, até bonitinho, né? Eu sei que é rádio, que não dá para ver, mas essa coisa da juventude, da beleza, desse imaginário do índio cabeludo, isso funciona muito, né? E a gente vai fazer o quê? A gente vai negar isso? Não. Se você é um bom estrategista, um bom político, você vai se apropriar disso para poder fazer, né, a distribuição das coisas, né? Hoje a gente tem essa oportunidade mesmo de não se ludibriar com essa história de fama e sucesso e especialmente de dinheiro, mas entender, né, que enquanto a gente viver, né, num mundo que se tornou capitalista e que esse capitalismo ele entrou pesado nas nossas culturas, e é difícil hoje a gente pensar, conceber uma vida, né, sem passar por essa questão do capitalismo, que a gente também, né, tenha as chances de experimentar essa história do capitalismo, mas que a gente não caia no risco, né, de construir impérios individuais, assim como os homens brancos adoram fazer, né? Então, essa é o desafio da função, né? Acessar todas essas estruturas, inclusive, especialmente dinheiro, e distribuir isso, né? Não aqueles modos de Robin Hood, né? Tirar dos ricos e dar para os pobres, que não se trata disso, mas é uma questão muito mais estratégica, né? De como a gente investir nessa estrutura maior, né? Que contemple essa diversidade, né? E essas realidades todas, né? Como eu falei, que vai desde da dona Damiana, né, que morou e, se duvidar, ainda mora na beira da estrada, da BR, no Mato Grosso, né, até passando pelas retomadas e vindo até aos nossos lugares aonde a gente, em princípio, está de uma forma, né, muito mais confortável em termos de estrutura do que muitos outros povos, como os próprios Yanomamis, né, que para os olhos do mundo são os Yanomamis selvagens, tribais, mas que ninguém faz nada e deixa, né, toda a comunidade morrer e se falecer lentamente, né? E temos aí também, né, o próprio Davi Copenau, que é desse povo, que tem um trabalho brilhante, fundamental, necessário, mas que ainda assim não consegue, né, ter uma força para, de fato, fazer algo enfático, né, quando é deliberado que a gestão do Brasil não tem o menor compromisso, o menor interesse em manter, né, as populações originárias tal qual, né, fazendo parte dessa diversidade, dessa potência, dessa questão toda de país, e quer, por tudo, né, transformar, concretizar, né, esse sonho absurdo de desenvolvimento, né, de agrobusiness e todas essas questões, transformar, de fato, o Brasil, né, numa grande fazenda mecanizada, aonde
os seus, né, os seus donos, usurpadores, né, talvez nem morem, nem vivam no Brasil. Essa imagem do Brasil como uma plataforma de extrativismo é realmente um projeto que a gente está enfrentando politicamente mesmo, muito duro, né? Muito que eu tenho pensado como uma luta, né? É uma luta política, é uma luta de articulação política do Brasil mesmo, né? E que onde é muito importante, e eu acho que os povos indígenas se encaixam um pouco também aí, né, do brasileiro pensar, fazer um exame, fazer uma anamnese, né? Quando você vai ao médico, você faz uma anamnese, você lembra, você faz um relato de como você chegou naquela dor. Dói uma parte do seu corpo e você procura lembrar, você faz um exercício de anamnese. E o Brasil, ele está num profundo exercício de amnésia, de esquecimento, né? Infelizmente, a gente digamos assim, se a gente é neto de Macunaíma, de Omam, de Nhanderu, de tantas entidades maravilhosas, no meio do caminho a gente foi parido por uma grande violência, uma violência que se põe entre a nossa ancestralidade, né? Uma violência tamanha, né? Uma colonialidade, eu acho que, francamente, nunca expressa na sua proporção, né? De genocídio, realmente, né? E, ao mesmo tempo que é uma barbárie, um crime tão grande, esse genocídio, essa continuidade de violências, a ancestralidade que a gente, da onde a gente pertence, ela consegue ser maior, né? Ainda que a colonialidade seja aterradora também, né? E me faz pensar também, né? Você falou do Macunaíma diante do Macunaíma, e essa inversão maravilhosa que esse exercício assim de inverter a agência, de inverter quem está falando, né? Quando o Mário, eu acho que quando o Mário pensou nesse personagem, nesse trickster que é o Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, ele estava tentando dar uma alma para o povo brasileiro, né? E se a gente quer realmente pensar num exercício de cura em vários sentidos de anamnese, de memória, né? Um exercício que é da arte, é um exercício da psicologia, um exercício da memória política, né? Eu acho que a gente tem que refletir com os nossos vários pertencimentos, indígena, não indígena, as várias gradações que a colonialidade situou a gente, e saber como a gente vai constituir essa alma, né? Qual o lugar, né, dessa memória ancestral, do que é sagrado, espiritual, do que da onde a gente é filho, né? Porque essa desorientação, francamente, ela é uma máquina, e ela vai continuar, é um sistema que vai continuar desorientando. Por isso a gente é um tipo muito diferente dos nossos ancestrais guerreiros, como no sentido da gente se propor a ser um pesquisador, um artista, educador, né? Porque a gente está tentando dar notícias, né?
de onde a gente está se situando nessa história tão cheia de violências e de maravilhas. Você falou do Schopenhauer também, e realmente todo o respeito por essa figura, por esse guerreiro, né, que fez um livro maravilhoso, né, que é A Queda do Céu, um livro que demorou 20 anos para ser elaborado, que foi muito bem recepcionado, mas que hoje a gente vê que, infelizmente, parece insuficiente diante do tamanho da violência, da ganância extrativista, garimpeira, né, na sua terra. Vamos ver, porque é um tipo de profecia quase, né? Quando o Ailton lançou ideias para adiar o fim do mundo, quando o Davi lançou Queda do Céu, eram títulos que eu acho que o presente foi revelando de outra forma. A gente foi tendo outra interpretação do que é esse momento que a gente está vivendo de queda do céu, de fim do mundo. Eu acho que, na medida das nossas forças, a gente vai continuar firme, celebrando nossos encantos, celebrando nossos encantados, nossas entidades, né? E eu acho que a luta é essa, de manter essa vida, manter essa memória, ao mesmo tempo que nos organizarmos politicamente, né? Muito bem. Eu faço uma leitura assim, em princípio muito simples, talvez, né, que é essa coisa a chance também que a gente tem enquanto a possibilidade de nos autoapresentarmos, né, que é falar das positividades, né, de uma agenda positiva, falar, né, desses conhecimentos todos como as maravilhas que a gente tem, porque em princípio, né, eu acredito que acaba sendo passado para a sociedade como um todo uma ideia de puro sofrimento, né? E eu acho que não é isso. A gente tem muitas coisas positivas, sim, né, vivas, que estão pulsantes, tem toda uma retomada, né, aqui mesmo na Amazônia. Os parentes do Acre ilustram muito bem isso com a medicina, com as medicinas, com a retomada das medicinas também, né? Então a gente tem, sim, muitas coisas positivas a se comemorar, né? Embora, como você citou, hoje esteja sendo votada, né, a questão das terras indígenas, né, que tem várias terras que estão, né, com o risco da anulação das suas demarcações, outras que não concluíram o seu procedimento e que dificilmente, né, vai conseguir nesse governo, pelo menos, né? Então a gente também fazer, né, esse exercício da positividade, né? A gente atravessar esse vale todo de sofrimentos e triunfar de uma certa forma, né, lá na frente, como o que de fato nós somos, né? De fato somos seres misteriosos, somos seres complexos, né? Mas essa complexidade é numa versão positiva, né? E aí, voltando um pouco para finalizar já um pouco, essa coisa eu tinha escrito isso em algum lugar, em algum texto, né? Essa comemoração do Davi Schopenhauer escrever um livro de os índios são tão inteligentes, conseguem até escrever livros, né? Quando, na verdade, né, a gente que vem dessas sociedades, né, autóctones, né, de extremo e de complexo e completa inter-relação com o que se entende como natureza, né, a gente tem que interromper o nosso estado de plenitude, entre aspas, né, e descer da árvore, derrubar a árvore, transformá-la em papel para contar uma história, né, e depois a gente não vai ter nem a árvore para subir de volta, né, e como isso é muito maluco, né, essa coisa toda, né, de como essa sociedade branca europeizada, né, ela ainda insiste muito em sobrepor, né, os seus valores em detrimento aos nossos, né, em tentar a todo custo anular, né, as nossas agências, e quando a gente de fato, né, chega nessa condição, nesse lugar, né, do best-seller, por exemplo, ainda haja essa
perplexidade, né? E aonde a coisa acaba virando romance, né? O livro acaba virando um romance, um livro bonito, um livro legal e tal, mas que, de fato, não alcança, né? Precisa se fazer mais coisas. E aí, Janomomes lançaram agora A Última Floresta, está reverberando, né? Mas logo em seguida imagina-se que caia de novo no esquecimento e tudo, mas a gente vai tentando, né? A gente vai fazendo o que nos compete, né? Um outro tipo, né, de batalha, de guerra e de enunciação, né? E volto a dizer, a arte, né, ela tem sido, de fato, essa extensão desse movimento político, não deixa de ser político, mas ele é uma ampliação para esse palco aonde, né, o movimento organizado de base ainda não tinha, né, alcançado, né? A gente já teve algumas experiências com política partidária, né? A academia não chega a ser uma novidade e tudo. Talvez a arte, com essa ideia dessa firmeza cada vez mais, né, do artista pensador, né, eu acho que é fundamental, porque embora, né, o artista tenha o seu trabalho, tenha toda a sua função, ele ainda fica muito vulnerável, né, nessa rede toda, né, que a gente está aprendendo a lidar. Então, é por isso que é fundamental, né, que a gente entenda a responsabilidade nossa nessa questão transgeracional, né? Ao mesmo tempo que a gente aprenda, a gente tente também, né, não exatamente ensinar, mas estar mais próximo dessas gerações que estão vindo, né, com toda essa vontade de fazer parte do mundo, que a gente consiga, né, ao mesmo tempo que a gente vai acessando esses conhecimentos, essas reflexões, a gente possa transferir isso para eles, para que eles também possam ter condição de desenvolver as suas próprias compreensões de mundo e fazer suas políticas para aquela geração que necessita e tal, e do modo que ela queira viver, né, entendendo que as coisas, as questões, as culturas, as políticas também são móveis, né? Então, né, eu vejo assim que a gente tem um time muito potente, né, de professores, né, tem você, tem Naine, tem toda uma galera, né, que para a gente tentar fazer minimamente um acordar para isso que o Gustavo Caboclo Apicciana chama de coma colonial, né? Vamos fazer alguma coisa para sacudir desse coma, porque realmente tem muito trabalho e vamos seguir nesses trabalhos. Um desses trabalhos que eu vou também compartilhar aqui nesse nosso fechamento desse momento de ciclo de conversa foi a oportunidade que eu tive uma oportunidade acadêmica, na verdade, né, de conversar junto com a Naine e uma outra parceira querida, a Jamile, que é uma tradutora, Jamile Pinheiro Dias. A gente conversou com outros pesquisadores latino-americanos sobre as artes indígenas. E eu achei muito interessante em ficar sabendo nesse seminário, com outros professores, pesquisadores, que esse cenário em outros países da América Latina também está com seu movimento, está com a sua articulação. Como no Peru, né? Eu pude escutar uma professora, pesquisadora, falando muito de como isso tem crescido lá, né? Os artistas indígenas do Peru ocupando as galerias, os espaços expositivos, contando as suas histórias. Na Venezuela, uma outra pesquisadora disse que isso ainda é incipiente, não tem muito disso. E a gente foi percebendo nesses contrastes e conversas que no Brasil a gente está num movimento emergente de articulação dessas redes. E, como você falou, eu acho que nossa geração, nossos parentes, estão muito, muito bem organizados para a gente continuar seguindo nos próximos anos, resistindo com garra mesmo, resistindo com muito encanto, né? Porque eu gostei muito de ouvir você falando dessa performance da vida, a qual você está se entregando por meio da arte. E
Eu acho que as lutas são brabas mesmo, mas a gente é filho de povos muito guerreiros. A gente tem que... Meu pai sempre fala isso. Não baixa a cabeça, né? Não baixa a cabeça para nada, para ninguém. Não numa atitude de arrogância, né? Mas no sentido de não precisar baixar a cabeça mesmo. Manter-se de pé e a gente vai seguindo. Então, meu querido Jaider, foi um grande prazer a gente poder estar aqui juntos nesse Inhatiró. Conversas com artistas indígenas em rede. Espero que a gente possa, através de outras plataformas, de outros territórios, porque é disso que se trata, continuar esses nossos trabalhos, né? De difusão das narrativas, das estéticas, das memórias, das artes indígenas contemporâneas. Muito bem, querido Jahuri, você representa muito para nós, né, dessa esperança mesmo com a academia, né? Queria te parabenizar por essa jornada que você também, né, decidiu trilhar num cenário tão desafiador, né, onde os estudantes não têm bolsa para fazer suas pesquisas, onde, né, a própria ideia de ensino e de interação entre estudante e pesquisador, enfim, tudo está meio que se alterando, buscando uma nova forma de existir, de coexistir com a crise, né? Isso é muito interessante. Então, eu acho que são muitos assuntos tratados. Enfim, eu queria finalizar, né, saudando essa juventude toda, né, que está aí disposta mesmo a lutar, né, que não tem mesmo, de fato, uma outra alternativa, é lutar, né, aos acadêmicos, a todos vocês, aos artistas também, né, de todas as idades, né, especialmente os artistas mirins, que temos aí crescendo, um número crescente de crianças ávidas por fazer parte, de entender esse mundo, né. A gente vai ter, por exemplo, uma exposição lindíssima, né, que chama Histórias do Vovô Macunaíma, que eu realizei lá na comunidade do Maturuca com o professor Charles Gabriel. A gente vai estar na Bienal de São Paulo, entendeu? Então temos isso acontecendo, né, nesse meio tempo, né, crianças expondo as suas visões de mundo, as suas impressões, os seus primeiros contatos com essa ideia de arte, né, e trazendo já as suas realidades, as suas complexidades, as suas profundidades, né, para esse mundo tão carente que é, de fato, o mundo, né, dominante, o mundo dominador. E queria dar um salve especial aos nossos parceiros não indígenas, né, às relações chaístas que acontecem, né, que estão se desenvolvendo, que estão também maturando um pouco essa ideia do que seria essa relação chaísta, né, que são, né, esses nossos parceiros que também entregam as suas vidas a essa utopia e, de uma certa forma, uns apoiam, aliás, que apoiam, né, cada um ao seu modo, ao seu tempo, mas que, de fato, configura aí, né, um grande compromisso e que a gente tem que prezar muito por isso, né, e buscar ampliar e também, né, ajudar a formar essa consciência do que seja essa parceria de mundo, parceria de vida, né, entre mundos aparentemente tão distintos, né? Então, salve aí para os branquinhos, para os pretinhos, para a galera que não faz parte da nossa aldeia, mas que a gente deixa quando eles fazem a coisa bem feitinha, né? A gente adota e também é adotado, né? Então, um salve para esse novo tipo de família. Viva! Rausch, Anhum, Norbenã, Erehé, viva! Inhatiró é ligado a todo, né? Tanto que seja hoje, nesse momento difícil, né? Como se fosse a gente ficando tudo Inhatiró. Inhatiró que liga, representa assim nosso espírito ao espírito de Nhanderu, Inhatiró. Significa tudo, né? Então essa palavra significa tudo, porque Inhatiró, por exemplo, a Inhatiró é muito sagrado, né? Assim, Inhatiró é uma coisa que
conectado com um ao outro. Então, esse é o Nichiren que eu coloquei, né?